Olá, amiguinho, olá, amiguinha, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos aqui continuar no tema divisão celular e vamos falar sobre a formação de gametas em animais. Nosso tema dessa aula é a gametogênese. Lembrando que nós, animais, formamos gameta por meiose. Então, de novo, nós vamos estudar, na realidade, o processo de meiose, tá? Vamos começar com a formação de espermatozoide, dando ênfase ao que acontece com humanos, tá? Quando os rapazes eram pequenos embriões lá no útero de suas mães, surgiu nesse embrião uma célula que daria origem a todos os gametas, todos os espermatozoides. Essa era a célula germinativa primordial. Essa célula passou a sofrer sucessivas mitoses, originando células que continuaram e continuarão sofrendo sucessivas mitoses nos testículos até aproximadamente o fim da nossa vida, né? Se bem que no finalzinho, a partir dos 60 anos de idade, esse processo se torna bem mais lento. Essas células que ficam se dividindo por mitose nos testículos são as espermatogônias. Então, quando um rapaz vem ao mundo, ele tem algumas milhares de espermatogônias nos seus pequenos testículos. Aí, à medida que vai crescendo, vão surgindo pelos, a voz engrossa, aumenta a massa muscular, os testículos aumentam de tamanho, o pipi também, para alguns mais, para outros muito menos, né? Alguns continuam com aquele dedo mindinho lá no meio da perna. E aí chega aquele dia que você, rapaz, toma aquele tuto quando você vê que não é mais uma criança, que você é agora um adulto. Quando você vira adulto, devido a estímulo hormonal, algumas espermatogônias continuam sofrendo mitose, formando outras espermatogônias, certo? Porém, algumas espermatogônias, devido a estímulo hormonal, passam por um pequeno período de crescimento, no qual aumentam levemente o volume do citoplasma. E essa espermatogônia que cresceu passa a ser chamada de espermatócito 1, ou espermatócito de primeira ordem. Esses espermatócitos de primeira ordem duplicam o DNA que compõe os cromossomos e sofrem a primeira divisão da meiose com a separação dos cromossomos homólogos, gerando duas células haploides com cromossomos duplicados, que são os espermatócitos 2 ou espermatócitos de segunda ordem. Esses espermatócitos 2 sofrem a segunda divisão da meiose com a separação das cromátides irmãs, originando 4 células filhas haploides com cromossomos simples, que são as espermátides. A meiose terminou aqui, né, amiguinhos e amiguinhas? Primeira divisão da meiose com a separação dos homólogos, segunda divisão da meiose com a separação das cromátides irmãs. Então essas células não terão mais alteração em nível de núcleo, elas só terão alteração em nível de citoplasma. O Golgi vai organizar o acrossomo, que é aquela bolsa cheia de enzimas digestivas na cabeça do espermatozoide, né? Lembrando que as enzimas acrossômicas são produzidas no retículo rugoso, enviadas para o Golgi concentra, empacota e forma o acrossomo, cujas enzimas é que farão a digestão da membrana do ovócito. As mitocôndrias vão se acumular na peça intermediária e o centríolo vai originar o flagelo. Aí cada espermátide se transforma em um espermatozoide, tá? Célula germinativa primordial é diploide, espermatogônia é diploide, espermatócito 1 diploide, todas as outras células já são haploides. Lembrando que na nossa espécie, 2N vale 46, N vale 23.
esse período de geração de espermatogônias por mitose é o período, a fase de multiplicação. De espermatogônia para espermatócito 1 não tem divisão celular nenhuma, é só aumento do volume do citoplasma, daí fase de crescimento. De espermatócito 1 até espermátide, a meiose propriamente dita, fase de maturação. E de espermátide para espermatozoide, espermiogênese. Moçada, uma espermatogônia gera um espermatócito 1, que gera 2 espermatócitos 2, que gera 4 espermátides, que geram 4 espermatozoides. A partir de uma espermatogônia, nós chegamos em 4 espermatozoides. Deixa eu mudar aqui o ponteiro. Aí. Então, a partir de uma espermatogônia, nós chegamos em 4 espermatozoides. A partir de um espermatócito 1, 4 espermatozoides. A partir de um espermatócito 2, 2 espermatozoides. E a partir de uma espermátide, 1 espermatozoide. Tá? Para completar esse processo todo, demora aproximadamente uma semana, né? E uma ejaculação humana considerada ideal tem algo em torno de 300 milhões de espermatozoides. Para isso, eu preciso de 75 milhões de espermatogônias, que vão crescer se transformando em 75 milhões de espermatócitos 1, que sofrem a primeira divisão da meiose, originando 150 milhões de espermatócitos 2, que sofrem a segunda divisão da meiose, originando 300 milhões de espermátides, que sofrem espermiogênese, originando 300 milhões de espermatozoides. Tudo isso para, na maioria das vezes, não servir para absolutamente nada, né? Mas faz parte, beleza? No caso da mulher, turma, tem algumas peculiaridades que tornam o processo bastante interessante. No caso da mulher é a ovulogênese, ovogênese ou ovocitogênese. Quando a mulher é um pequenino embrião lá no útero da mãe dela, também surge nesse embrião a célula germinativa primordial, que passa a sofrer sucessivas mitoses, originando as ovogônias. Só que a produção de ovogônia na mulher para ainda na vida intrauterina. A mulher, ela tem ali algo em torno de 500 mil ovogônias em cada ovário. E para a geração de ovogônia ainda na vida intrauterina. Ainda dentro do útero da mãe, todas as ovogônias passam por um período de crescimento relativamente grande, porque vai ter que armazenar vitelo no citoplasma. É esse vitelo que vai nutrir o embrião até ele nidar, até ele grudar no útero, e todas as ovogônias ao crescerem se transformam em ovócito 1 ou ovócito de primeira ordem. Ainda na vida intrauterina, todos esses ovócitos de primeira ordem duplicam o DNA, começam a meiose e param a meiose na prófase 1. Então, quando você, mulher, veio ao mundo, todas as suas células germinativas estavam assim. Ovócito de primeira ordem com a meiose iniciada e parada na prófase 1. Aí você foi crescendo, seu corpo foi mudando, desenvolveram-se as mamas, cresceram pelos, a voz mudou, o genital mudou, a pelve fica mais arredondada, tudo isso te preparando para receber um neném. E aí chegou aquele dia que eu acho que deve ser inesquecível para qualquer mulher, que é o dia que ela ganha de presente da natureza o ciclo menstrual. Quando você ganhou de presente da natureza o ciclo menstrual, uma vez por mês, devido a estímulo hormonal, essa célula recomeça a meiose
e sofre a primeira divisão da meiose com a separação dos cromossomos homólogos. Só que a citocinese, a divisão do citoplasma nesse caso, é totalmente desigual. Não vai nada de citoplasma para uma célula que vai morrer, vai murchar e apodrecer, e vai praticamente todo o citoplasma para outra célula que vai sobreviver. Essa célula pequenininha que vai morrer, vai murchar e apodrecer, é o primeiro glóbulo ou corpúsculo polar. E a célula grandona que fica com praticamente todo o citoplasma é o ovócito 2. Esse ovócito 2 começa a segunda divisão da meiose e para na metáfase 2. Por volta do 14º dia do ciclo menstrual, e o primeiro dia do ciclo menstrual é o primeiro dia de menstruação, esse ovócito 2, com a meiose parada na metáfase 2, sai do ovário e cai na tuba uterina. Então, o que sai do ovário não é óvulo, é ovócito 2. O certo seria dizer ovocitação e não ovulação. Mas ficou consagrado pelo uso o termo ovulação. Mas o que sai do ovário não é óvulo, é ovócito 2. E aí, olha só que bacaninha, turma. Se um espermatozoide perfurar a membrana do ovócito 2, essa célula termina a segunda divisão da meiose. Senão, ela morre como ovócito 2. Se não tiver fecundação, essa célula vai morrer como ovócito 2. Agora, se um espermatozoide perfurar a membrana do ovócito 2, ele termina a segunda divisão da meiose, gerando outra célula pequenininha, que é o segundo glóbulo ou corpúsculo polar, que também vai morrer, vai murchar e apodrecer, e uma célula grandona que é o óvulo propriamente dito, tá? Então a mulher só forma óvulo, a mulher só termina a meiose quando ocorre a fecundação. Mulher que nunca foi fecundada, nunca terminou uma meiose. Mulher que engravida aos 20 anos, terminou uma meiose que começou há 20 anos atrás. Mulher que engravida aos 40, terminou uma meiose que começou há 40 anos atrás. Por isso que à medida que a mulher vai envelhecendo, a chance dela ter filhos com problemas em cromossomos aumenta, porque ela está terminando uma meiose que ela começou ainda na vida intrauterina. Beleza? Célula germinativa primordial é diploide, ovogônia e ovócito 1 são diploides, todas as outras células já são haploides. A partir de uma ovogônia, nós chegamos em um óvulo. Um ovócito 1, um óvulo. Um ovócito 2, um óvulo. Uma ovogônia cresce e se transforma em ovócito 1. Esse ovócito 1 sofre a primeira divisão da meiose, originando um ovócito 2. E o ovócito 2, se for fecundado, origina um óvulo. A fase de maturação na mulher só termina quando ocorre a fecundação. Tá? Por 2 vezes, alunas me perguntaram se o ovócito 2 era vermelho, porque elas achavam que a menstruação era resto do ovócito 2. Porque se não tem fecundação, morre como ovócito 2, né? Não, o ovócito 2 é uma célula, né, turma? Minúscula, pequenininha. Se morrer, vai ser reabsorvido pelo organismo da mulher. A menstruação é o descolamento do endométrio, que é a camada que reveste o útero. Como é uma camada muito vascularizada, por isso que sangra. Beleza? Então, a partir de uma ovogônia, gera um ovócito 1, que gera um ovócito 2, que gera um óvulo. Beleza, amiguinhos? Bons estudos para vocês, aquela paz, beijos e tchau.